Olá, boa noite. Que os nossos anjos da guarda, que o nosso querido Mestre Jesus nos envolva com a sua luz, guiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, a fim de que a gente possa bem entendermos a exposição doutrinária dessa noite, que, como foi anunciado, o tema será: quem são os regenerados? Mas antes um pouquinho, que maravilha foi esse áudio, esse vídeo que nós vimos agora. O recomeço. É praticamente uma aula, é praticamente um puxão de orelha em cada um de nós, mostrando que nós temos que entrar no trilho novamente. Que de vez em quando a gente ocorre uma falha e a gente esquece a que veio. Porque os regenerados somos todos nós. Uma pergunta eu vou fazer além dessa pergunta: quem são os regenerados? Vocês já pararam para pensar que esta poderia ser a última reencarnação nossa aqui na Terra? O quanto seria doloroso para nós se a nossa atitude, se o nosso comportamento como ser, se nós fôssemos expulsos da Terra? O quão doído não seria emocionalmente para nós? Porque enquanto aqui na Terra, os ofendidos ou os ofensores, dá a impressão de que eles não têm esse sentimento. Mas na espiritualidade, conforme os espíritos superiores já avisaram, o grau de sentimento, o grau de dor e de vergonha que nós vamos ter de nós mesmos é muito grande. Imagine então nós como futuros regenerados, que nós vamos ver o que são, se nós fôssemos ou seremos excluídos de participarem dessa transição planetária, dessa mudança, dessa transformação moral que a Terra está passando. Com todo esforço, de hoje por diante, baseado nesse recomeço que nós vimos agora, a gente pensa um pouco, porque a moralidade nossa está em jogo. E se eu disser ainda que há espíritos que não terão mais chance nenhuma, nós não temos essa chance, vamos ter várias. E que há espíritos que não terá mais nenhuma chance de ficar ou de voltar aqui nessa Terra. Sim, porque nós estamos vivendo numa mudança no plano espiritual da Terra. Essa mudança, essa transição, essa transformação já está ocorrendo, já está em andamento, muito embora há controvérsias. Mas se nós tomarmos a Gênesis, que eu vou mostrar a minha Gênesis, que a minha Gênesis eu mostro toda a vida como são os meus livros. Sem capa, caindo os pedaços, tudo escrito velho, antigo. Isso aqui deve ter meus 40 anos. 40 anos de doutrina. Se nós tomarmos a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, do itens 1 a 35, nós vamos ver sim que a Terra está passando por uma transformação. Há quem diga que ainda não começou, mas há controvérsias, porque a gente sabe que a partir do minuto que a gente está aqui na Terra, que a gente aportou aqui na Terra, nós já estamos em evolução, nós já estamos nos transformando, ou para pior ou para melhor. Nós temos o livre-arbítrio. Então é nesse sentido que eu digo, no capítulo 18 do item 1,
a 35, ali vem falar que os tempos são chegados e que a geração nova já está aí. Há uma mudança, está ocorrendo essa mudança. E a gente sempre fica se questionando, que nesta passagem, o que está ocorrendo? É de uma maneira lenta, gradual, imperceptível para nós. Essa mudança seria da Terra, de condição, de categoria, de mundo de prova e expiação, a regeneração. O mundo de prova e expiação, acho que a gente está tão acostumado já a ouvir falar, que é onde o mal campeia, onde o egoísmo, a maldade, a maledicência, o orgulho, todos os tipos de ruindade, de maldade, campeia a nós. Poucos, muito poucos, se encontram livres dessa transformação, que seria um momento assim, da gente perceber que é imperceptível, até com a gente mesmo. A gente não consegue, assim, às vezes, perceber o quanto nós já mudamos em estar aqui nesta sala, neste centro, nessas condições de ouvinte, ou condições de como eu aqui falante. Nós não percebemos o quanto isso está como um eco dentro de nós, dentro da nossa moralidade, e há essa transformação. E a Terra está passando essa transformação. E nós somos os regenerados. Nós, cada um de nós, somos responsáveis por essa transformação da Terra para o mundo de regeneração. Neste mundo de regeneração, o mal ainda existe, mas não sobressupõe ao bem. Não. O mal e o bem estão emparelhados. Nós vamos aurir forças neste mundo. Não é assim, não é sair, não é deixar o mundo de prova e expiação, de expiação e prova e regenerado, não. É a mesma Terra, no mesmo aspecto físico dela. O que muda são as atitudes, os comportamentos, aí que vai passar. Não é que exista uma Terra com prova e expiação, uma prova com regeneração, um mundo primitivo. Não, é tudo dentro da Terra. E o mundo primitivo, nós já sabemos que a Terra já passou pelos mundos primitivos. Nós sabemos o que é. Época das cavernas, época da barbárie, do homem que pegava a mulher pelo cabelo, saia arrastando para lá e para cá. Esses são os mundos primitivos. Passou por vários períodos, por milênios e milênios de anos, até que toda aquela, vamos dizer assim, aquela situação de evolução, de progresso, chegou ao limite máximo, aí ela passa para a prova e expiação. Da mesma forma, na prova e expiação, o mundo passa por essa transformação. Tudo aquilo que o mundo suporta, que ele vai conseguir evoluir, ele evoluiu. A nossa Terra evoluiu. Fisicamente, ela evoluiu. Espiritualmente, moralmente, nós estamos muito aquém, muito longe de sermos uma Terra, mas que nós temos oportunidades de aqui permanecer ou sermos exilados, degradados daqui para planetas primitivos, iguais aos da Terra ou inferiores à Terra. Agora, imagine bem que há espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que não voltarão mais à Terra, como eu disse. Mas então, o que acontecerá com esses espíritos? Para onde eles vão? E nós? Será que exista algo que a gente possa fazer para sermos assim, incluído nessa transformação da Terra? Ajudar, cooperar? Será que existe algo que nós possamos fazer por nós mesmos? Nós vamos vivendo. Então, como eu disse, que a Terra está vivendo essa mudança. Mas, assim mesmo, essa Terra, com toda essa falta de moralidade, com toda essa maledicência, com tudo que a gente vê de doença, de dor, de sofrimento, que a Terra,
ela serve para nós, para a nossa transformação, é aqui, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Aqui nós resgatamos. Nós vimos ali quem abandona o seu familiar, os seus pais, vai ficar com ele aqui, vão retornar. Olha os filhos abandonados. Então, é aqui nessa terra de prova e expiação, porque eu sempre falo que eu não vejo a terra nesse sentido de prova e expiação, porque se nós olharmos cedo, eu levanto de madrugada, eu sou madrugadeira, eu levanto e eu vejo aquele sol, aquele céu, ele é de uma abóbora meio avermelhada, aquela coisa mais linda do mundo. Eu digo, isto é um planeta de prova e expiação? E como serão os mundos felizes? Como será um mundo de regeneração? Eu acho, tem gente que acha que isso aqui é o inferno. Não, o inferno está dentro da gente. A felicidade está dentro da gente. Eu vejo a beleza, eu vejo a simplicidade. Eu acho que eu tenho vontade de ficar aqui de novo. Eu não estou pensando em mundos regenerados. A Terra já para mim me basta. Porque Deus não fez nada imperfeito. Não é possível que o planeta Terra seja imperfeito. Não, os imperfeitos somos nós. E Ele nos criou simples e ignorante. Nós é que nos deterioramos, nós é que desgeneramos, nós é que decaímos. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de continuarmos dentro dessa não evolução, desse atraso moral. Temos liberdade. Porque para nós um dia, ou um ano, ou um século, um período, é muita coisa. Para Deus não, Ele não tem pressa. Nós vamos chegar ao progresso, é uma lei divina. Todos, mundo, humanidade, tudo vai ser incluída nessa lei do progresso. Por mais que a gente não queira progredir, Deus acha uma situação, ou numa doença, dentro da sua casa, ou com um filho, ou com um esposo, ou com uma mulher, ou com alguém de muita bondade, de muita beleza do seu lado. Mesmo que você não queira evoluir, você vai conseguir evoluir. Porque Deus proporciona a nós essa evolução. Mesmo que a gente não queira, nós estamos evoluindo. Mesmo que a gente não faça nada, não mova nada, Ele nos coloca numa família, Ele nos coloca à frente a uma pessoa, ou então, se você não vai no amor, você vai na dor. Ou então você vai sofrer e vai aprender. Então, para que iremos sofrermos, se nós podemos não sofrer? Por que não ser feliz e querer ser infeliz? A opção é nossa. Então, essa mudança, essa transformação que a Terra está se passando já está em andamento, ela é lenta, ela é gradual, ela é imperceptível. Não pense que ela vai assim, de uma hora para outra, expulsar as pessoas que estão contribuindo para o atraso moral da Terra. Não. Esse envolvimento é assim, uma seleção natural dos espíritos. Naturalmente. Pode ser individual, que eles não consideram como sendo, mas eles consideram que essa transferência, esse degredo, é mais coletivo. Mas se nós juntarmos essa cidade, que deve ir quantos desencarnam? Um tanto. A outra cidade torna-se um coletivo. Então, o individual torna-se um coletivo baseados nas regiões. Então, é assim que vai acontecer essa transferência, essa mudança que vai ocorrer. E quem são os regenerados? Os regenerados são todos aqueles que lutam pelo bem, que já não tem mais aquele ímpeto de vingança, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de melindres. Esses herdarão a terra renovada. São esses que ficarão na terra renovada. Eu acho que nós já estamos nesse caminho, porque eu acho que
A nossa época de primitivos, acho que já passou. Porque eu digo, eu não vou dizer com todas as letras que a gente não faz mais. Ninguém não pode dizer de boca cheia, eu não mato, eu não roubo. Ninguém sabe a oportunidade de fazer o ladrão. Mas se nós estivermos imbuídos dentro de nós mesmos, vigilante e orando, nós não cairemos em tentação. Aí sim, se nós estivermos orando e vigiando, podem ter certeza que nada vai nos desviar daquela reta para sermos os regenerados, para estarmos aqui na terra renovada. Mas, vamos dizer assim, aqueles espíritos que perseveram no bem, que é o que eu estou dizendo até agora, mesmo em queda, mesmo em dificuldade, olha a bondade, olha a justiça de Deus, preste atenção. Mesmo todos aqueles que perseveram no bem, mesmo em quedas, em queda é aquela, hoje eu sou boa, amanhã qualquer coisinha que me fez, eu já saí do sério. Essa é a queda. Em dificuldade, bastou qualquer dificuldade, já a bondade, a felicidade já sai pela porta fora. Qualquer contradição, isso é dificuldade. Qualquer contradição, a queda, já há a queda. Então, mesmo nós, com tudo isso, sendo imperfeitos, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, ainda nós continuaremos a encarnar aqui na Terra. Olha a oportunidade. Mas são aqueles que perseveram no bem, aqueles que têm intenção do bem, porque Deus, Ele leva muito em consideração a nossa intenção. Eu não sou boa. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas quedas, eu sou imperfeita, mas eu vou perseverar no bem. Naquilo que eu posso, do jeito que eu posso, nada vai me tirar do sério. Mas nós não somos santos. É muito difícil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui nem comentando. Nós não estaríamos aqui alertando. Mas aqueles que resistem sistematicamente ao progresso, a interditar o progresso, a emperrar o progresso da Terra, principalmente o progresso moral da Terra, esses serão afastados da Terra. Eles serão degradados, eles serão exilados, isto é, expulsos da Terra. Mas não é um castigo. O degredo, o exílio, não é um castigo. É sim uma oportunidade educativa que Deus nos dá. A gente não entende como sendo assim, né? Mas nós somos imperfeitos. Nós não entendemos a logística de Deus. Nós não entendemos a logística da justiça de Deus. Veja bem, você vai ser expulso da terra. Porque nós ainda somos a população espiritual da Terra, nós. Ou seja, nós nascemos aqui na Terra, desencarnamos, nós vamos para a erraticidade é do outro lado da vida, é na espiritualidade, esperando o momento de reencarnarmos novamente na Terra. Então a gente fica nesse vai e vem. Emigração, saída da Terra para a erraticidade. Ou também saída da Terra para a erraticidade. Da erraticidade, como eu falei, é um momento, é uma condição que nós ficamos, seja em colônias espirituais, até no umbral, por que não? Saímos de lá e poderemos nos reencarnarmos num outro orbe, conforme o nosso grau de evolução. Bem evoluídos, igual à Terra, ou na Terra, ou melhor que a Terra. Na maldade, mundos inferiores e mundos primitivos. A escolha é nossa, o comportamento é nosso.
Na Gênese, na minha maravilhosa Gênese, no capítulo 18, como eu disse, no item 27, esse eu vou ler na íntegra. Então eu fiz mais ou menos, na íntegra não, o que eu fiz. Diz assim, aqueles que não estiverem, olha a logística de Deus, aqueles que não estiverem em condições de acompanhar o movimento progressivo da Terra serão afastados do planeta e serão substituídos por outros espíritos mais adiantados, ou seja, os retardatários partirão e os progressistas chegarão à Terra. Os retardatários partirão da Terra e os progressistas chegarão. Aqueles que persistirem no mal, é o que eu falei até agora, os endurecidos no egoísmo, no ódio, na violência, na crueldade e que rejeitam sistematicamente todas as oportunidades de se regenerarem, estão sendo retirados daqui, da Terra. Esses espíritos, eles já receberam diversas, inúmeras chances por meio de sucessivas reencarnações para reformar-se, para modificar-se. Porém, diante da resistência ao bem, a misericórdia divina os encaminhará para mundos mais primitivos, onde poderão recomeçar a sua trajetória, ajudando no progresso deste novo mundo e recebendo novas tarefas por meio de sofrimento. Vai sofrer de novo. Sofreu agora e ainda vai continuar sofrendo. Não se modificou? Quantas chances nos foi dado? Não se modificou. Vai para mundos inferiores. Lá você vai, por meio de sofrimento que outrora você causou a outros, ou mesmo ao planeta. Isso não é punição divina, mas é um ajuste educativo. Nós temos um exemplo típico disso, que foi trazido por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em que situação equivalente a esse da Terra aconteceu em Capelas, no planeta. Lá, em Cocheiro, o planeta ele estava igual, tal qual a Terra, evoluiu fisicamente, porque nós evoluímos fisicamente. O planeta Terra chegou no seu momento, no ápice da evolução. Nós já percebemos claramente, eu não digo eu agora não, porque a minha evolução está muito aquém, porque o meu computador fez igual a luzinha amarela daqui, né, seu João? Fez igualzinho aqui a minha, mas fez assim, tchum, tudo que eu tinha no computador foi-se junto com ele, apagou. Ninguém sabe, ninguém viu. Então, que evolução é essa minha? Pelo menos fisicamente assim, tecnológica, zero. Eu estou começando agora. Mas agora, no Capela, houve igualzinho. Então, tinha ali um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos, um grupo de espíritos que estava atravancando o progresso de Capelas. O que foi resolvido? Exilados. Para onde vieram os capelinos? Para a nossa terra. Quem são eles? A raça adâmica. Quem lê, no meu famosinho a Gênese, aqui é na página 225. Bom, a Gênese por inteiro é maravilhosa, por inteiro. Mas esse item de Chegados os Tempos, na página 225, a raça adâmica, depois outros lá, é digno da gente ler. Os capelinos vieram para cá, desenvolveram esse desenvolvimento, essa tecnologia, foram iniciados por eles. Assim vai acontecer com a Terra agora. Nosso planeta, ele está mudando de categoria para mundos regenerados, que não é nada mais do que só uma passagem, só um mundo intermediário para mundos felizes. É só esse o mundo regenerado, de regeneração. É só uma passagem para mundos felizes. Lá sim, o bem sobrepõe ao mal. Ainda na regeneração ainda há aquela, nós vamos só unir forças. Então, em Capela houve a mesma coisa. E nesse planeta ele passou por esse processo de transição, houve essa mudança,
a Terra houve esse avanço e que, graças aos capelinos, graças à raça adâmica, é raça adâmica e não Adão. Adão não foi o primeiro homem, isso nós sabemos. Mas existe um dogma religioso que se você, eu não sei se vocês têm alguma carola dentro de casa, eu sou a única, como dizer, desvirtuada, porque eu sou espírita, o resto é tudo fanáticos, são carolas, vieram comentar, eu falei, não tem nada a ver raça adâmica com Adão e Eva. Como não? Eu falei, não existe essa de Adão e Eva. Quer dizer que a Bíblia está errada? Que você está certa? Eu falei, não falei isso. Eu falei que nós traduzimos ela errada. A nossa tradução que não está certa. A tradução do homem da Bíblia que está errada. Não, senhora. Eu falei, então tá, você é uma professora de geografia, você sabe das civilizações antigas. Agora, como é que você me explica? Se há milhões de anos atrás, antes mesmo da raça adâmica chegar, já existia civilização. E agora, professor de geografia, o que você me explica? De história, de geografia, o que é que você me explica? Não, isso são dogmas religiosos, são mistérios da lei de Deus. Eu falei, meu Deus, desde quando Deus tem esses mistérios? Tem a ignorância nossa. Assim aconteceu com os capelinos. Eles vieram para cá, eles deram um impulso no planeta Terra. E agora nós que estamos aqui poderíamos ser expulsos, exilados, degradados da nossa terra. Porque nós não queremos nos consertarmos, não queremos nos modificarmos, que é tranquilo. Nós não conseguimos modificar um A, porque é sacrifício para nós. Então, da mesma forma que os espíritos capelinos foram expulsos da terra, está acontecendo agora. Se por um desse lado há os espíritos que estão sendo afastados, como eu já disse, há outros que estão chegando. E nós temos prova da geração, que aqui na Gênesis fala da geração nova. Nós temos prova, podemos já notar, de espíritos que estão chegando aqui na Terra, são as nossas crianças. Não sei se vocês leram, ou se alguém já leu, tem as crianças índigos, tem as crianças cristais. As índigos são as crianças que já vêm, que já são essas que estão regenerando, vão fazer a regeneração da Terra, são as crianças índigos. Quem puder, leia um livro, os índigos. São os que têm acima de 30 anos, que a gente já faz mais de anos que já estão aqui na Terra. E as crianças cristais são as recentes que estão chegando agora. E essas cristais, agora tem outros nomes, que eu já nem me perdi tanto que eles... Você já consegue perceber. Porque as crianças que hoje estão reencarnando na Terra, eles são crianças que elas são diferentes. Elas têm uma facilidade de manusear em tecnologia, elas têm uma facilidade claro que são as crianças, segundo Emmanuel disse, que estão retornando à Terra, não são todas as crianças. A nossa diretora vai dizer assim, escuta minha filha, mas não é por aí não. Existe criança que não está nesse nível, não. Existe, claro, que aqui está a mistura. Mas quando a gente percebe a criança, eu pelo menos percebo, o computador, o meu celular, digo, meu Deus, o meu netinho vem e fala, pera, vó, toque, o que é isso? É uma criança que já trouxe uma bagagem maravilhosa. Na arte, já estão encarnando aqui na Terra os espíritos que já pertenceram, porque os regenerados são alguém que já esteve aqui na Terra, já foram evoluídos, foram para planos superiores, lá ficaram e estão vindo agora com uma missão, que são, nós temos na arte, nós temos na ciência, nós temos na medicina, olha o avanço da medicina, olha o avanço da tecnologia, da arte, da ciência, da matemática, principalmente da medicina e da biologia, genoma e por aí vai. Esses já são os índigos,
que já vieram, 30 anos já fizeram essa revolução. Agora esses que estão vindo vão fazer a revolução em outras partes que ainda nós não sabemos o que é. Tecnologicamente, a Terra já não precisa evoluir mais. Mas moralmente, nós, infelizmente, estamos zero ainda. Zero. Nós temos muito que evoluir. Nós temos muito que modificar. Eu estou adiantada? Eu estou evoluída? Não. Desde que alguém não pise no meu pé, não é assim que a gente fala? Desde que alguém não me tire do sério. Isso não é evolução. Isso não é evolução. Evolução, eu estava vendo agora que o que é um ser evoluído. Eu fico encantado, quer dizer assim, eles são os regenerados. Quer ver o que são os regenerados para a gente entender? Eles são construtores dessa nova fase. Somos todos nós, que eu já disse. Olha que beleza, somos todos nós. São os mansos e os pacíficos que Jesus falou nas bem-aventuranças. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. É nesse sentido. A terra renovada. Só os mansos e os pacíficos. Até nós conseguirmos essa mansietude e essa passividade. Ainda tem reencarnações para frente, mas nós temos chance e oportunidade, porque nós não vamos ser retirados da terra. Porque nós temos o propósito de fazer o bem. Eu tenho certeza que o propósito nós temos. São os mansos e os pacíficos. São pessoas que alcançaram um estágio de evolução moral e espiritual significativo. Isso nós já conseguimos. Com certeza. Com certeza, com sã consciência, nós não fazemos mal. Na sã consciência. Ou se nós fizermos o mal, ou fizemos o mal, imediatamente a nossa mente nos acusa. Aí a gente entra em angústia. Desde que nós estamos sendo aquele manso e aquele pacífico. Então eles dizem assim, onde cultivam virtudes como o amor ao próximo, acho que nós temos. A humildade, a caridade, o perdão. O perdão ainda está bem longe ainda da gente. Porque a gente ainda fica remoendo algumas coisas. E o remoer não é perdoar. O recordar o mal que uma pessoa fez para a gente não é perdoar. Nós não conseguimos perdoar ainda. Então ainda nós somos espíritos imperfeitos. Os regenerados são aquelas criaturas de bem, que faz esforço para viver conforme a lei do amor ensinado pelo Cristo. Aquele amor puro, aquele amor verdadeiro. Esses são os regenerados. Como eu disse, eles não são perfeitos, mas dominam as suas más inclinações. Como a gente domina nossas más inclinações? Eu digo por mim. Que tem hora que eu tenho vontade de enforcar um. Olha como eu sou imperfeita. Uma pessoa doente na cama, você levanta ou você não dorme, você está cuidando, você está fazendo. Sai daqui, sai daqui. A vontade já fala, olha, cadê a mansidão, cadê a mansietude, cadê a bondade, cadê o amor ao próximo? Já dá vontade de você falar, aí eu faço. Para, homem, você está morrendo e não consegue se consertar. Então, o que é isso? A ruindade é minha. Porque ele está com Alzheimer, está com Parkinson, você está doente. Eu estou sóbria. Eu não consigo ver uma pessoa doente, então eu sou imperfeita. Eu ainda não consegui dominar as más inclinações. Os regenerados não vivem movido pelo ódio, nem pelo orgulho, nem pelo egoísmo. Cultivam a humildade. Ou a humildade, como é difícil. Como nós somos arrogantes. Por mesquinharia nós somos arrogantes. Basta nós termos um grauzinho a mais de estudo, a gente se torna arrogante. Nós não somos humildes. Porque se nós fôssemos pessoas humildes, quando nós passarmos pela rua, encontrar um coitado ali, deitado, com fome, com frio, a gente não desviava e não passava. Claro que nós não vamos levar para nossa casa, não precisa levar para casa. Porque eu já disse numa aula que o nosso Pai, ele está de olho em nós. Ele sabe qual
de vocês, qual de nós ele pode contar e em que momento ele pode contar? Ele aciona, tem um filho de Deus, tem um filho dele passando mal ali na esquina. Ele aciona, é aquela pessoa que ele sabe que aquela pessoa está em casa, ela dá o estalo, ela sai de casa e vai. Aí eu vou na padaria, eu vou no açougue, não vai em lugar nenhum. Ela foi acionada para ir acudir aquele filho de Deus que está ali. Essa é a pessoa bondosa. Essa é a pessoa que Deus pode contar para essa mudança, para essa transformação que a Terra está necessitando, de moralidade, porque tecnologia nós já vimos que ela já está no ápice. Não tem mais o que... Dentro daquilo que comporta a Terra, não tem mais o que aprender. Porque é justamente aí esse patamar que a Terra tem que chegar. Então, os regenerados, eles cultivam essa humildade, essa bondade, essa retidão de caráter. Eles ajudam mesmo, olhe bem agora, os regenerados. Olha quanto nós estamos aquém disso. Ajudam mesmo quando não são compreendidos. Perdoa mesmo quando são feridos. Silenciam quando poderiam revidar. Porque eles estão prontos para participarem de uma nova fase da humanidade. Uma fase mais moralizadora, mais fraterna, mais justa. Às 8 que termina, Lídia? Né? Eu que comando. Nossa, comecei agora a minha humildade ficar longe. Aí a humildade vai longe. Mas só mesmo, então, mais um minutinho. Quando eu disse que há controvérsias, o Chico Xavier falou que não, que no ano tal, assim, já há essa regeneração. Há controvérsia, há uns que já dizem não. Mas, no capítulo 18 que eu disse, diz assim, são chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. São chegados os tempos, então. A nova geração está aqui, já se encontra entre nós. Agora nós não vamos sair daqui com a chuva. Aí sim, nós vamos ver quem são os humildes, vão tomar chuva e vão ficar de cabecinha erguida, achando que está certo. Então ele diz assim, que para que na Terra o homem seja feliz, é preciso somente que povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedicam, havendo chegado os tempos, grandes emigrações. Emigrações é a saída da nossa orbe para a erraticidade ou para outro plano. Então, havendo chegado o tempo de grandes imigrações, se verifica dos que habitam, há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos de permanecerem nesse planeta, serão excluídos. Seremos excluídos da Terra. Dessa Terra que queira ou não queira, eu pelo sim, pelo não, eu fico aqui. Eu prefiro ficar aqui. Pelo sim ou pelo não, eu vou lutar. Eu vou lutar para ser uma pessoa mansa. Difícil uma paraibana ser mansa, mas vamos lá. Mansa, prudente, benevolente. Saber que Deus pode contar. É difícil? Se fosse fácil, nem nós não estaríamos aqui. Pelo simples fato de nós já estarmos, não é, vamos dizer assim, não é achar que o Espiritismo, não, mas o Espiritismo faz grandes mudanças na gente, grandes transformações, porque nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, por que nós temos que modificar. Nós não podemos criticar outras religiões, nem outras seitas, nem outras doutrinas, cada qual no seu quadrado. Eu acho que nós já não aceitamos mais retroceder, ficar sem compreender com uma
uma visão cega das verdades, dizendo que é a justiça de Deus que quis. Não. Deus quis assim. Não. Deus não quis assim. Nós queremos assim. A lei está ali embutida dentro da gente. Basta a gente dar uma olhadinha para dentro da gente. Espero que a gente entendeu bem a lição. Espero que a gente vai fazer um esforço sobrenatural, porque tem que ser sobrenatural, sobre-humana, para nos modificarmos, para continuarmos aqui na Terra. E nós sabemos que não é por um acaso que nós estamos juntos. E que nós não podemos nos desraigar um do outro. Que um dia, uma hora, a gente se reúne novamente. Que Jesus nos abençoe e que a gente vai para a chuva pegar um resfriadinho, tá bom? Boa noite, obrigada.